Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos ao nosso último resumão semanal. Bom, vamos encerrar o nosso assunto aqui do curso de Geometria Analítica, falando um pouquinho sobre superfícies quádricas. Bom, vamos falar sobre dois tipos de superfícies quádricas, né? As chamadas superfícies quádricas centradas, né? Onde temos que todos os seus termos são quadráticos, né? E as não centradas, onde podemos ter termos lineares, né? Então, sem enrolar muito, vamos começar com a primeira superfície quádrica centrada, que vai ser os elipsoides. Elipsoides, né? A equação do elipsoide tem a seguinte cara, que vai ser essa daqui, ó, x quadrado dividido por a quadrado mais y quadrado dividido por b quadrado, z quadrado dividido por c quadrado, que é igual a 1, certo? Aqui temos a seguinte figura, representado por essa equação. Opa, só um momentito. Aí aqui você vê o seguinte, né, que se você travar e olhar somente isso, esquecer desse... Vamos lá, ó. Se você fazer o seguinte, ó, se você esquecer isso aqui e olhar somente x e y, o que eu estou fazendo, né? Uma vez que eu chamo z de zero, significa que eu estou olhando a interseção dessa figura com relação ao plano XY, né? E com relação ao plano XY, a gente tem que a figura que forma vai ser uma elipse, né? Então, a primeira característica que a gente vê em geral sobre superfícies quádricas, e quando a gente intercepta, né, essas superfícies quádricas com planos, vamos ter cônicas, né? Então, se a gente interceptar aqui com o plano XY, a gente vai ter essa elipse aqui, tá? E repare o seguinte, que nessa elipse a gente vai ter que essa medida aqui em relação ao eixo x desse semi-eixo vai ser A, e essa aqui vai ser B, né? Assim como você vai ter outras elipses também, né? Com relação ao plano XE, você vai ter essa elipse aqui, né? E com relação ao plano YZ, você vai ter essa elipse aqui, tá? Então, imagina o seguinte, né? Que quando a gente tem esse tipo de expressão, né? É bem tranquilo da gente desenhar, né? Porque uma vez que você sabe o valor do A, vai ser o valor desse segmento, o B vai ser o valor desse segmento e o C vai ser o valor desse segmento aqui, tá bom? E outra coisa também bem interessante que a gente pode observar é o seguinte, se a gente tiver esse tipo de expressão, por exemplo, se a gente escrever x dividido por 4 mais y dividido por 16 mais z dividido por 4 igual a 1, repare o seguinte, né, que nesse caso a gente tem que A é igual a C, né? Então, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode obter a elipse por meio da rotação, desculpa, a gente pode obter o elipsoide por meio da rotação da seguinte elipse, né? Como, por exemplo, a gente pode tomar essa elipse aqui, que vai ser a elipse dada em termos de y e z,
E se a gente rotacionar ela em torno do eixo y, a gente vai obter essa elipse aqui novamente, né? Porque quando a gente rotaciona em torno do eixo y, ela vai bater no eixo x. Então, como ela mede 4 aqui no semi-eixo do eixo z, desculpe, 2 aqui no semi-eixo do eixo z, ela vai medir 2 também no semi-eixo do eixo x. Então, com isso, a gente vai ter esta figurinha aqui. Certo? E outras coisas que a gente pode estar fazendo também com o elipsoide é o seguinte: se a gente quer deslocar o ponto dele da origem, né? Se a gente quer colocar ele nos pontos de coordenadas H, K e L, basta simplesmente, né, que a gente subtraia, né, cada entrada com seus respectivos valores, né? Por exemplo, a elipse seguir a mesma lógica, né, do que a gente viu com as cônicas, né? Você teria x menos h ao quadrado dividido por a ao quadrado mais y menos k ao quadrado dividido por b quadrado mais z menos l ao quadrado dividido por c ao quadrado, que é igual a 1, tá certo? Então é bem semelhante ao que a gente fazia no caso de cônicas, né? Quando a gente tinha cônicas com o centro fora da origem, tá? E outra coisa também bem legal que a gente pode ver é o seguinte, que pode ter o caso em que a gente tenha tanto centrado na origem ou não, né? Eu vou colocar aqui centrado na origem só para facilitar as contas, em que o A, o B e o C, eles assumam os mesmos valores. Aí, nesse caso, você tem o quê? Que todos os semi-eixos, né, vão medir A. Ou seja, isso aqui é uma esfera de raio A, com centro na origem, certo? Então, aqui você tem que aqui mede A e aqui vai medir A também. Mas, em geral, quando a gente está lidando com esfera, não aparece dessa forma, né? Você pode pegar essa equação toda e multiplicar por A. Então, por A quadrado, melhor dizendo, né? Então, quando você multiplica isso aqui tudo por A quadrado, o A quadrado aqui de cima vai cancelar com o de baixo, né? Em todos esses três itens, né? Então, quando você multiplica isso aqui tudo por A quadrado, você vai ter x quadrado mais y quadrado mais z quadrado, que é igual a quadrado, né? Então, em geral, a expressão da esfera com centro na origem aparece assim, né? E esse termo aqui ao quadrado vai ser o raio. E se ela tiver deslocado da origem, é a mesma coisa, né? Você vai colocar x menos h ao quadrado mais y menos k ao quadrado mais z menos l ao quadrado, que é igual ao raio quadrado, né? Que é o nosso A. Muito bem. Outra coisa também interessante para a gente observar é o seguinte. Aqui eu vou copiar só para a gente ganhar um pouquinho de tempo, que você tem outras situações conforme você vai cortando, né? Quando você intercepta, né, a sua elipse, o seu elipsoide, com relação a planos que são paralelos, né? Então, aqui a gente vai ter o seguinte. A gente vai pegar um plano aqui paralelo ao eixo XY, tá? Aí a gente vai fazer o seguinte. Repare que quando eu pego esse plano paralelo ao XY,
e esse plano ele possui a altura que vai até C, né? Que C seria a medida aqui desse semi-eixo, ou até menos C. Toda vez que a gente corta aqui vai formar elipses, né? Então é isso que a gente observa aqui. E se caso a altura desse plano for C, vai dar somente esse ponto aqui de cima, né? Ou menos C vai dar somente esse ponto aqui de baixo. E se caso a altura do plano passar em C aqui ou passar em menos C aqui para baixo, a interseção é vazia. E aí considerações análogas podem ser feitas com planos que são paralelos ao plano YZ, né, ou ao plano XZ, tá? Que aí você vai ter cortes para o lado de cá, né, e cortes para o outro lado de cá, tá bom? Muito bem, então vamos agora para a nossa próxima superfície quádrica, né, que vai ser o hiperboloide de uma folha. De uma folha. Maravilha, né? O hiperboloide de uma folha ele vai ser dado pela seguinte equação, que ao invés de ser tudo positivo, né, vai ter um termo que vai assumir o valor de negativo. Então, quando eu escrever essa equação aqui, a quadrado, x quadrado, mais y quadrado dividido por b quadrado, menos z quadrado dividido por c quadrado, que é igual a 1. Isso aqui é um hiperboloide de uma folha ao longo do eixo x, ao longo do eixo z. Certo? Então, o termo que for negativo vai ser onde vai ser o ao longo, né? Onde o nosso hiperboloide vai estar meio que centrado, né? Vamos dizer assim, né? Eu vou colocar a figura aqui que vai ficar mais claro o que eu estou querendo dizer com esse ao longo, né, do eixo, que é o seguinte, vamos colocar aqui. Então, o hiperboloide de uma folha, ela possui essa representação, né? E aí observe o seguinte, né, que é como se fosse um carretel, né, em que o miolo desse carretel segue o eixo Z, né? Então, para você ter representações de outros hiperboloides ao longo do eixo Y, ao longo do eixo X, basta você representar com as seguintes equações, né? Então, você vai ter x quadrado mais a quadrado menos y quadrado dividido por b quadrado mais z quadrado dividido por c quadrado, que é igual a 1. Esse aqui é ao longo do eixo y, tá? E menos x quadrado, aí coloca aqui ó, mais y quadrado, b quadrado mais z quadrado, c quadrado igual a 1. Isso aqui é ao longo do eixo x. Tá certo? Bom, e aqui você observa o seguinte, né? Que se caso a gente cortar essa figura com um plano XY, a gente vai ter uma elipse, né? E se a gente subir com esse plano, com planos paralelos ao XY para cima ou para baixo, ainda a gente vai continuar tendo elipses, tá? Aí agora, repara o seguinte, quando a gente corta essa figura com o plano ZY, a gente vai ter uma hipérbole, né? Que vai ser essa hipérbole aqui, né? Quando a gente corta com o plano YX, né? A gente vai ter essa hipérbole aqui, tá? Que acompanhado desse pontilhado que eu estou com uma tremenda dificuldade de fazer em cima, mas está aqui.
E aí só tem que tomar um certo cuidado com planos que são paralelos, né, ao plano XY, XZ, né, e YZ, tá? Porque quando você está aqui dentro, né, você corta e consegue hipérbole, né? Mas quando você sai, você vai conseguir coisas meio quebradas, assim, né? E a mesma coisa vale para o outro lado também, tá bom? E se você quer mudar a origem, também é a mesma coisa, né? Você subtrai por H, K e L também, né? E outra coisa bacana também é que você consegue, em determinadas situações, né, gerar esse hiperboloide de uma folha a partir de uma revolução também, né? A partir de uma volta, né? Por exemplo, se você tiver essa situação aqui, ó. Se você tiver x quadrado 4 mais y quadrado 4 mais... É menos aqui, né? Que eu quero fazer ao longo do eixo z, né? Menos z quadrado 9, que é igual a 1. Então, o que que acontece, né? Aqui a gente pode pegar, né? E esquecer disso aqui e considerar essa elipse, essa hipérbole, melhor dizendo, né? Que aí a gente tem essa hipérbole aqui, né, com relação ao eixo y e z, né? E aí eu vou fazer a rotação dessa hipérbole ao longo do eixo y, né? Porque essa medida aqui, ela vai ser 4, tá? Que lembra que é aquele retângulo, né, que a gente forma para fazer o desenho da hipérbole, né? Então, se eu girar ao longo do eixo z, o que, que vai acontecer, né? Ela vai cruzar aqui o eixo y em 4 unidades também, né? E dessa forma eu vou conseguir gerar o meu hiperboloide de uma folha, tá? Então, a gente também consegue fazer, reproduzir, né, a partir de revolução em alguma situação. E lembra que a gente só consegue fazer nesse tipo de situação, né? Porque se você girar ao longo do eixo x, ou ao longo do eixo y, você vai ter outra coisa bem diferente de um hiperboloide de uma folha, que é o caso que a gente vai ver agora, que é o hiperboloide de duas folhas. Bom, o hiperboloide de duas folhas, né? Vou colocar aqui ao longo do eixo y, né? Então, o hiperboloide de duas folhas ao longo do eixo y é dada pela seguinte equação, né? Então, aqui a gente meio que vai esgotar o caso que falta, né? Porque a gente teve o caso em que esses três termos foram positivos, né? Depois a gente teve o caso em que um deles foi negativo e agora é o caso em que dois deles são negativos. E aí o termo que não é negativo vai ser o termo do ao longo de, né? Então, nesse caso, a gente vai ter que a gente pode representar o gráfico dessa equação, né, da seguinte forma. Certo? Então aqui a gente tem
o nosso hiperbóloide de duas folhas ao longo do eixo y, né? Ao longo do eixo y por quê, né? Porque é como se você tivesse que o y está meio que no centro dessas duas cuias aqui, né? Dessas duas calotas, assim, né? Vamos assim dizer, né? Maravilha. E aí você tem as outras expressões, né? Respectivamente ao longo, né? Dos eixos, né? Então, se você colocar, deixar, por exemplo, o x aqui positivo, né? Então você vai ter que esse hiperbóloide de duas folhas vai estar ao longo do eixo x. E se você deixar o z positivo, então você vai ter que esse hiperboloide de duas folhas vai estar ao longo do eixo z, tá bom? E aí com relação a planos, né, que cruzam aqui, né? Se você reparar bem, se você pegar o plano XZ, esse plano aqui, a interseção dele com essa figura vai ser vazia, tá? Agora, se você avançar um pouquinho mais, né, tipo, de maneira que ele passe dessa medida, que eu imagino que seja C. Deixa eu ver se é C ou se é B. Eu acho que é B aqui, né? Aqui. Então, você vai ter elipses, né? Quando você corta aqui, você vai cortar aqui em elipses, né? Então, se você avançar aqui B ou menos B, né? Você vai ter elipses, né? Que vão cortar aqui. Se você cortar com relação ao plano XY, você vai ter duas hipérboles, né? Que vai ser essa hipérbole aqui. Desculpe, vai ser a hipérbole dada para essas duas curvas, né? E se você subir um pouquinho, vai continuar dando hipérbole também, né? Só que você vai cortar aqui em cima. E se você descer, é a mesma coisa, né? Então vai ter hipérbole aqui embaixo também, né? E o mesmo vale, né, quando você pega o plano YZ, né, que quando você corta, você vai ter essa hipérbole aqui, tá? E aí, quando você avança aqui um pouquinho, você vai continuar tendo hipérboles também, né? Só que um pouco mais à frente ou atrás. Muito bem. Deixa eu só molhar a palavra aqui um pouquinho. E agora vamos para superfícies quádricas não centradas, né? Ou seja, aquelas que aparecem em termos lineares, né? Aparecem em termos não quadráticos, né? Então, a primeira vai ser o paraboloide elíptico. O paraboloide elíptico, né, ao longo do eixo Z, é dado pela seguinte expressão aqui, ó, x quadrado a quadrado mais y quadrado dividido por b quadrado, que é igual a cz, né? Então, o termo linear nosso é com relação à coordenada z, né? E aí, dessa forma, a gente consegue representar o nosso paraboloide elíptico com relação a essa expressão aqui, a partir do seguinte gráfico, né? Então, você vê o seguinte, né, que quando você... Se você tem o plano XY, né, e você cruza aqui com o paraboloide elíptico, aqui embaixo vai ser só o ponto 0, 0, 0, né?
E aí, se você sobe um pouquinho, a gente tem elipses, né? E para baixo a gente não vai ter nada, tá? E aí, se você cruza aqui com relação ao plano YZ, você vai ter parábolas, né? E com relação ao plano XZ, você vai ter outra parábola também. Então é como se fosse uma junção de várias parábolas, né? De forma que você forma. Ficou bonito agora, né? De tal maneira que você forma essa figura, tá? Bom, e da mesma forma, né? Estou usando muito a palavra forma, mas tudo bem. A gente tem expressões também para quando você vai descrever, né, o paraboloide elíptico ao longo do eixo y, ao longo do eixo x, né? Então, ao longo do eixo y, você vai ter que ele vai ser descrito da seguinte forma, né? X quadrado, a quadrado, mais e quadrado dividido por c quadrado, que é igual a by, tá? Então, esse aqui é ao longo do eixo y, tá? E essa outra expressão aqui é ao longo do eixo x, tá? Então, meio que essa figura cai ou para frente ou para o lado. Muito bem, então, nossa última superfície, né, no caso não centrada, é o paraboloide hiperbólico. Nesse caso, né, a gente vai começar também, né, com o paraboloide hiperbólico ao longo do eixo z, né? Então, ao longo do eixo z, é dado, né, pela seguinte expressão. É basicamente a mesma coisa que a gente fez no paraboloide elíptico, com exceção que agora vai ter um sinal de menos aqui, né? E aí nessa, você vai ter a figura mais legal que você vai ver até agora, que é essa daqui. Que parece uma sela, né, de cavalo, né? E aí o que é bacana aqui é o seguinte, que se você pega, por exemplo, o plano, né, um plano paralelo ao plano XY, né, sobe aqui um pouquinho, você observa que o corte aqui vai dar hipérbole, né? E para baixo, o corte vai dar essa parábola aqui, né? Tá. Mas na origem, né? O que que vai dar, né? O que que significa na origem? Significa que a altura é igual a zero, né? Então você vai ter isso aqui, ó. Y ao quadrado, b ao quadrado menos x ao quadrado dividido por a ao quadrado, que é igual a zero, né? Nesse caso, a gente tem que z é igual a zero. Bom, aí o que que a gente faz, né? Eu vou passar para lá, para o outro lado, o termo negativo, né? Aí a gente vai ter isso aqui, ó. E aí eu vou retirar a raiz quadrada, né? Só que qual que é o problema disso, né? Que eu vou ter dois casos a considerar, né? Porque tem um caso em que ou x ou y podem ser negativos, né? Porque quando eu elevo o quadrado e tiro raiz, mesmo se o x for negativo, no final vai dar positivo. Então isso daqui vai ter dois casos, né? Ou vai ser igual a yb, y dividido por b, igual a xa, ou yb igual a menos xa. Então, o que que acontece? Se você isolar o y aqui, você vai ter uma equação de reta, né? Então, você vai ter y igual a bx dividido por a, né?
E ali você vai ter y igual a menos bx dividido por a. Então, quando você intercepta, né, o paraboloide hiperbólico com o plano xy, você vai ter duas retas. Tipo, duas retas que passam na origem aqui, né? Vou fazer alguma coisa assim. Tá? É difícil, né, a gente enxergar isso a partir do desenho, né? Então, nesse caso, né, é melhor a gente confiar mesmo nas contas, né? E, de fato, né, analisando, você chega nesse tipo de conclusão. Maravilha, gente. Então, a gente encerra o nosso curso aqui, né, de geometria analítica. Na próxima aula vai ser uma aula de revisão, né? Então também vou aproveitar para fazer alguns exercícios, né, sobre esse tópico também, tá? E aí, qualquer dúvida, estamos à disposição. Então, se cuidem e até uma próxima oportunidade.